Graça e paz, abençoados! Mais uma vez o canal Luzes da Graça está aqui de volta com vocês e nós vamos estar falando sobre um tema que é: todos iremos para o inferno? É uma pergunta. Todos iremos para o inferno? Vamos nessa série provando para vocês, sobre os equívocos ensinados em graça, todos os erros que eles têm ensinado aí. Então, é uma pergunta: todos iremos para o inferno? Por que, irmão Paulo, começando essa série? Porque, irmãos, existe ensinadores em graça aí que estão dizendo que inferno é sepultura. E sobre essa literalização, sobre este ensino errado, de que ensino errado e literal, em que ensinam que o inferno significa ou significava sepultura, o inferno da época falado era sepultura, porque o significado de inferno é sepultura. Então eles extraíram isso do dicionário, do grego, e aonde diz que inferno é sepultura. E eles pregam e ensinam isso como base em radicalizar a palavra, dizendo e afirmando que inferno é sepultura. E nós, o canal Luzes da Graça, vamos estar aqui esclarecendo e mostrando que esses irmãos estão errados nos seus ensinos, estão equivocados nos seus ensinos. Então, abençoados, o ensino de inferno como sepultura, postado por muitos com entendimento radicalizado e literalizado pela tradução, é totalmente errônea. Amados, esses ensinos literalizados em graça, de inferno como sepultura, é totalmente contrário, não só à palavra, como com a realidade de hoje. Então, o que o irmão Paulo está falando aqui? É que esses ensinados, literalizados de inferno como sepultura, é totalmente errôneo e contraditório com a palavra de Deus e a realidade de hoje. Vamos ver? Vamos lá no livro de Salmos, para mostrar que esses nossos irmãos estão equivocados, errados nos seus ensinos. Vamos no livro de Salmos, olha só, Salmos 9, verso 17. No Salmo 9, verso 17, já estava escrito isso, ó, já tinha isso escrito para nós. Diz assim, esse salmo é salmo de Davi, né? Para com o músico Mor, que é multilabem, né? Sobre mutelabem. Então, é o Salmo de Davi, um dos salmos de Davi. E entre as suas falas, no verso 16 e 17, nós vamos ler, Davi diz o seguinte: o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. Verso 17. Os ímpios, olha o que Davi disse: os ímpios serão lançados no inferno. Observa bem, os ímpios, quem vai ser lançado no inferno? Os ímpios. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Todos aqueles que se esquecem de Deus, que não se sujeitam a Deus e nem reconhecem a Deus. Vamos observar essa palavra, vamos fazer um exame sobre esta palavra, diante daquilo que os nossos irmãos aí, ensinadores em graça, ensinam, literalizando inferno como sepultura. Então vamos considerar que eles estejam certos nos seus ensinos, aonde dizem que inferno é sepultura. Que o inferno não existe, inferno é sepultura. Tá bom, vamos colocar agora, fazer uma análise sobre esta palavra, aonde Davi diz aqui, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, está dizendo aqui, Davi está dizendo que aqueles que abandonam a Deus seriam lançados no inferno, e os ímpios seriam lançados no
inferno, ou, como eles dizem e ensinam, sepultura. Então, isso significa dizer que todos os que morrem são ímpios. É verdade. É isso que eles estão afirmando nos seus ensinos, porque está dizendo que os ímpios serão lançados na sepultura, no inferno. Ó, os ímpios serão lançados na sepultura, no inferno, que eles dizem. E todas as nações, ó, todas as nações que abandonam ou se esquecem de Deus. Então, aqui então, quando o homem hoje morre, vê como é que é contraditório? Morre homem justo e homem ímpio. Todos, quando morrem, não vão para a sepultura? Verdade. E como é que se pode considerar que o justo que está morrendo lá em justiça diante de Deus, né, justificado mediante as obras de Cristo, eles não vão para Deus, eles vão para o inferno? Ora, morrer, todos nós vamos morrer. Então, logo, se eles estão ensinando que sepultura é inferno, então não há diferença entre o justo e o ímpio. Logo, não há diferença entre o justo e o ímpio, porque os dois vão para o inferno. Porque todos nós morremos e todos nós iremos ser lançados na sepultura. Então, essa palavra de Davi seria uma palavra contraditória, porque Davi está dizendo que os ímpios é que vão para o inferno. E todos aqueles que se esquecem de Deus. O justo se esquece de Deus? Não. Ele busca viver uma comunhão com Deus. E como é que o justo aqui, esses irmãos estão incluindo o justo como ímpio? Se o justo também morre e vai para a sepultura, então todos iremos para o inferno. Ah, então, abençoados, não é esse inferno ensinado pelos nossos irmãos em graça, como sepultura. O inferno não é esse inferno que Davi está falando, não é a sepultura, porque o justo também vai para a sepultura. Davi está sendo bem claro, observa a palavra, examine a palavra. Os ímpios serão lançados no inferno, que eles dizem que é sepultura. Quem que Davi está apontando que vai para o inferno? Os ímpios. Não está falando justo. E ele diz, e todas as nações que abandonam a Deus, ou se esquecem de Deus. E aqui está sendo incluído o justo? Não. Como é que o justo morre e vai para a sepultura do mesmo jeito que o ímpio? Já que eles dizem que essa sepultura é inferno. Olha só a contradição, abençoados, que eles fazem, não entendendo a palavra. Se formos tomar o Salmo 9, verso 17, como literal, então toda a criatura humana são ímpias. Não existe justo. Toda a criatura humana são ímpias aos olhos do Criador, porque todos iremos para a sepultura. Aos olhos do Criador. Até o próprio Cristo, até o próprio Filho de Deus, o Cristo, ele também ele foi ímpio, pois a sepultura, pois foi para a sepultura na sua morte. Jesus morreu e foi levado para a sepultura. Então ele ali era um ímpio após a morte? Não. Logo todos na criação foram criados e formados ímpios aos olhos do Criador, porque todos morremos. Então, esse assunto de eleito e não eleito, salvo e não salvo, e justo e ímpio, é conversa fiada, se torna contraditório com o ensino. Por quê? Porque todos vamos para a sepultura, então todos vamos para o inferno. Então, por que Davi está fazendo essa seleção, essa separação, identificando que somente o ímpio iria para o inferno? Somente os que se esquecem de Deus, os que se separam de Deus, iriam para o inferno. Mas os nossos irmãos ensinadores em graça estão aí ensinando que sepultura é inferno. Que sepultura é inferno. Então, logo, todos na criação de Deus foram e serão ímpios aos olhos
do Criador. Todos. Então não existe justo. Se sepultura é inferno, que é o inferno dito na Bíblia, e todos nós vamos morrer, então logo Deus criou todos já para o caldeirão do inferno, para o lago de fogo. Então Deus não formou justo, não existe, nunca houve justo na face da terra. Até o próprio Filho também não foi justo aos olhos de Deus. É isso que eles estão ensinando aí. Agora vamos analisar também a palavra de Mateus 16. Canal Luzes da Graça, trazendo cada dia mais luz ao seu entendimento. A luz do Pai, não a luz da conjectura humana. Mateus 16, verso 18. Diz assim, vamos ler. Olha só. Vamos ler aqui do verso 17, 16 ao 18. Diz assim: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso Pedro falou quando ele recebeu a revelação pelo Espírito Santo, naquele exato momento. Então ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconheceu Jesus na sua grandeza e propósito. E verso 17, e Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Bem-aventurado significa feliz, agraciado, né? És tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne nem sangue. Jesus estava dizendo, não foi homem que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Essa revelação não é humana, mas é celestial, veio dos céus, mas meu Pai que está nos céus. E verso 18, eu também te digo, tu és, agora Jesus vai falar, tu és Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, qual é a pedra que Jesus estava falando? O que ele está se referindo? Pedra é afirmação de fé. Fala sobre esta rocha, sobre esta afirmação de fé, sobre esse fundamento de fé, que é a palavra mais certa, sobre este fundamento, esse olhar firme da sua fé, é que edificarei a minha igreja, sobre este fundamento que edificarei a minha igreja, sobre este olhar de quem eu sou, o olhar perfeito. Então somente aqueles que tivessem o olhar perfeito, é o que Jesus está falando, resumindo, é que estariam fundamentados no Evangelho de Cristo. Eles estariam verdadeiramente em Cristo. Somente os que reconhecessem Jesus como Ele é de verdade e no seu propósito. Ele diz aqui isso, e edificarei a minha igreja, vírgula, e as portas do inferno, aqui ele está falando, portas está no plural, 2 ou mais, vamos ensinar o beabá para os nossos irmãos aí, ensinadores em graça de canais grandes que não sabem o beabá, não sabe o português direito. Então, 2 ou mais é plural, tá? Portas, 2 ou mais, do inferno. Eles dizem que a sepultura, então, tem 2 portas ou mais, como eles preferirem, de inferno. Então, não prevalecerão contra a minha igreja. Então, aqui eles seriam estar falando, os nossos irmãos estão interpretando dessa forma. As portas das sepulturas não prevalecerão contra a minha igreja. Mas que sepultura é essa? Que inferno é esse que Jesus está falando? Para falarmos sobre inferno, o grande problema, a grande dificuldade de entendimento de muitos acerca do inferno é não entender o que é inferno. Inferno é separação do Éden, é separação de Deus, é separação do lugar de manancial. As pessoas até, sem saberem na sua vida, quando as coisas não vão muito bem, quando acontece uma desgraça, não funciona como elas querem, e elas logo clamam, que inferno! Quando elas estão revoltadas, não está dando certo, não está havendo contenda, alguém está tirando a sua paz, ela fala, que inferno! Ou quando
está tentando consertar algo, ou fazer algo que não dá certo, ou um bolo que não dá certo. Tem mulheres e homens que na sua raiva, eles falam, que inferno! O que ele está expressando? Que tirou a paz, tirou aquele momento celestial, tirou o equilíbrio de paz de dentro dele. Então, inferno, a palavra inferno significa estar separado do Éden, estar separado de Deus, do Criador, da comunhão. Ser tirado da paz, ser tirado do manancial da vida. Então a palavra inferno está ligada diretamente à separação do Criador, separação de Deus. Canal Luzes da Graça, aprofundando, mergulhando cada vez mais fundo e trazendo a perfeita revelação do Pai a você. E inferno é separação de Deus. Paulo falou, torno a trazer a palavra de Paulo, que Paulo falou, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Foram separados da comunhão, do Éden, da comunhão com o Criador. Logo, de Adão até a cruz, todos estavam vivendo, o período foi chamado de período das trevas, ou período de inferno, em que o inferno dominou, porque estava sob condenação, separado de Deus. O inferno é chamado de o inferno adeano, de Adão até a cruz, é chamado de primeira morte. Está registrado no livro de Apocalipse. Primeira morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado na segunda morte. Segunda morte. O que é a segunda morte? É segundo estágio de separação de Deus. Qual é o primeiro estágio de separação de Deus? É de Adão até o madeiro. Esse foi o inferno, o primeiro inferno, ou a primeira morte. Você está entendendo, amados? Por que primeira morte, irmão Paulo? Porque todos os que morriam em estado de condenação adeana e não podiam subir diretamente para Deus, tanto o justo quanto o ímpio. O justo ia para um lugar chamado Seio de Abraão, conhecido pelos israelitas, pelos judeus, que Jesus deu uma claridade sobre o perfeito nome, que ele chamou de paraíso. Os judeus chamaram de Seio de Abraão. Esse inferno foi o inferno dos santos, dos justos, que não podiam subir por causa do estado de condenação adeana na sua morte, não podiam subir diretamente, então ficaram no estado intermediário, isso mesmo, ficavam no estado intermediário, esperando a salvação do Filho de Deus que havia de vir. Quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o inferno, o pecado do mundo, que tira a separação de Deus. Então, esse Jesus, ele veio tirar o homem desse primeiro estado de inferno, de separação. O justo ficava lá no seio de Abraão, aguardando a restauração de Cristo. E o ímpio ficava lá no tormento, no calor do fogo eterno, ou no abismo. Então, uma alma era destinada, os anjos é que faziam essa seleção na sua morte. Na morte do homem, os anjos levavam o justo para o seio de Abraão e o ímpio para o abismo, para o suplício lá. Então, existiu sim esse estado intermediário, tanto para o ímpio quanto para o justo. Mas agora não existe, por isso que lá no livro de Apocalipse diz, tragada foi a morte e o inferno, porque a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, significando que não há mais estado intermediário, nem para o justo, que morriam,
morriam em Deus, na obediência a Deus, nem para o ímpio que ficava lá no suplício esperando o juízo. Então, esse juízo que houve no passado é que é a morte e o inferno que foi lançado no fogo eterno. Ah, mas o fogo permanece. Permanece. Esse fogo agora é o fogo eterno. Fogo eterno, que ele permanece para sempre. Os dois, a morte e o inferno, que o inferno é separação de Deus. Separação, estado intermediário. Né? E tanto para o ímpio quanto para o justo. Esse inferno foi lançado num lago de fogo eterno, no fogo de Deus. Fogo do eterno. Então existe somente agora um destino para o homem. Morreu, já tem destino ou para Deus, diretamente após a retirada desse corpo, ou vai para o fogo eterno, essa alma. Você está entendendo, amado? Ah, o canal Luz da Graça veio explicar tudo minuciosamente a vocês. Então, é isso que temos que entender. Jesus falou, as portas do inferno. Por que portas? Jesus aqui está botando portas, porque é plural, mais de duas ou mais. Então, porque tem a primeira porta, que era a Adeana, que destinava todo homem à condenação, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus até o madeiro. E agora, a partir de Cristo, a segunda morte, porque para Deus toda a criação passou pela primeira morte e foi retirado em Cristo. Mas por isso que é descrito como segunda morte, porque todos morremos a primeira morte. Estávamos mortos, Paulo diz, e Cristo é que nos vivificou. Estávamos mortos nos nossos delitos. Paulo diz isso. Você entende agora o que Paulo diz? Paulo diz, porque estávamos mortos nos nossos delitos, porque andávamos segundo a carne. E Cristo que veio nos vivificar. Paulo diz isso. Então, estávamos mortos nos nossos delitos, delitos. Qual delito? Adeano e pecados. Pecado pessoal. Então, delito é uma coisa, pecado é outra. Então, demonstra duas condenações. Estávamos mortos nos nossos delitos, condenação adeana e pecados pessoais. Então, além de Adão ter trazido a condenação, todo homem a partir de Adão pecava pelo pecado da carne. Esse pecado foi retirado na cruz, todos eles, tanto o Adeano como o pessoal, daquele povo do primeiro século. Mas a partir da cruz, o homem que mantinha uma vida carnal, ele pecava de novo. Por isso que Paulo diz que para não ser como aquele povo, que era como uma porca lavada, que era como um cão que volta ao vômito, uma porca lavada que volta ao lamaçal, Paulo estava advertindo para eles não voltar atrás. Porque senão de nada adiantaria o sacrifício de Cristo. E Paulo está escrevendo isso de maneira bem clara. Porque se voltasse ao pecado, todo aquele pecado que foi tirado no período adeano e o pecado pessoal lá no momento da cruz, no momento do madeiro, então aquele pecado todo foi retirado, agora de nada adianta, porque o homem volta a pecar. Por isso que Paulo diz que é como a porca lavada, que tomou banho, que foi lavada com o sangue de Cristo, e volta lá o pecado, volta ao lamaçal, que é o pecado, a carnalidade. E como o cão que volta ao vômito, que botou aquela sujidade, aquela coisa estragada que ele comeu para fora, mas ele vai lá e bota tudo para dentro de novo, que come o próprio vômito. Assim é o homem carnal. Canal Luzes da Graça, buscando iluminar perfeitamente o seu entendimento dentro da palavra. Então, por isso que Jesus falou, as portas do inferno, duas, a morte adeana, de Adão até o madeiro, e a morte após o corpo, este corpo, que é o juízo diretamente da alma, na morte, que é a segunda morte. Quem não for direto para Deus, vai estar aonde? No fogo eterno, vai estar separado de Deus.
e vai estar como morto para Deus por um período, um olã de Deus, um tempo, uma eternidade divina, até que Deus tire aquelas almas de lá, perfeita para eles. Mas todas as almas, diz Deus, são minhas. E todas vão voltar para ele. Se são dele, Deus não perde alma para o diabo, como ensina o sistema religioso. A alma não vira Gasparzinho, vira fumaça, como está sendo ensinado em graça, que deixa de existir. Não, 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 não. Alma nenhuma vira vapor, meu irmão, minha irmã, você que está ensinando erroneamente aí, dizendo que evapora, que a alma são as emoções do homem e que acabou essa vida e vai-se embora. Ora, se é a alma que é a questão de Deus de salvação, é a alma. Deus não tem nada mais nesta vida mais importante do que a alma do homem. A alma do homem é a criança que nasce, o bebê que nasce e é conduzido por Deus nesta vida até ser levada à maturidade adulta para crescer e estar diante da presença de Deus. E tem mais, diante de Deus ainda vamos aprender mais. Então, esta vida é apenas um aprendizado. Nós nascemos, nos tornamos adulto, que adulto para nós, porque para Deus ainda somos um bebê, e que agora, na morte do homem, é que nós vamos aprender lá com Deus. A alma, sendo disciplinada do ímpio lá no inferno, na separação de Deus, na segunda morte, né? As almas que vão para a segunda morte são as almas ímpias nesta vida, carnal, que vão para o inferno. Vão ser disciplinadas, queimadas suas sujidades, suas impurezas, e então voltarão perfeita para Deus. Mas isso dentro do tempo de Deus, dentro do olã de Deus. Porque existe aí uma eternidade, um tempo de Deus. Mas a alma do justo já morreu neste corpo, já está com Deus. É isso que nós ensinamos. Então, as portas do inferno, então, não, aqui não está falando de um buraco, de uma sepultura, não, mas está no plural. Observa você, meu irmão ensinador em graça, está no plural, duas ou mais portas. Uma, adeana, de Adão até o madeiro. A segunda, após a morte deste corpo. Então, a segunda porta do inferno vai ser a segunda morte espiritual. A segunda morte, no fogo do eterno. Mas isso é para o ímpio, para o homem carnal. Você está vendo aqui? Agora ele diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, você ensinar que inferno é sepultura, então por que os discípulos morreram se Jesus disse que o inferno que você diz, que a sepultura não iria alcançar a igreja? Porque está escrito aqui, as portas do inferno, você diz que inferno é sepultura, que é morte física, não prevalecerão contra ela, contra a minha igreja. E como é que o povo da igreja de Cristo, os discípulos, os apóstolos, todos eles morreram, meu irmão, minha irmã, explica isso aí, você ensinador em graça. Ah, meu amado, minha amada, acorda tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Sai desse engano que está sendo ensinado em graça, você está vendo aí? Se inferno é sepultura, é a morte física, como é que os discípulos, os apóstolos, tudo morreram? E Jesus disse que a morte não iria prevalecer contra eles, segundo o seu entendimento. Mas quando Jesus diz aqui sobre as portas do inferno, está falando do estado de condenação espiritual, morte espiritual. A primeira foi a deana e a segunda é o juízo após a morte deste corpo, que é condenação espiritual, separação de Deus, que é destino da alma, a segunda morte, destino da alma humana. A primeira morte, todos foram livres da primeira morte. Eu, você, todos daquela época, desde o início da criação, todos foram livres. As almas foram livres da primeira morte. E da segunda morte, o destino dela depende de cada um de nós. E ele disse, você tá vendo aí, abençoados?
é esse entendimento que nós temos que ter. Veja que estaria também, logo todos na criação, segundo esses irmãos ensinando errado aí, né, de forma literal, serão, todos na criação foram ímpios e serão ímpios aos olhos do Criador, pois todos morreremos. Se inferno é a morte do homem, a sepultura, então todos sempre foram ímpios. Agora vamos analisar, né, também a palavra de Mateus 18, 20, que nós já lemos, né? Mateus 18, 20, que já explicamos aqui. Veja, estaria também sobre a palavra veja que estaria Jesus, como esses irmãos afirmando que os justos, né, os santos e a igreja não sofreria a morte do corpo? Estaria Jesus dizendo que a igreja não morreria sobre essa palavra acerca de Pedro? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Jesus estava dizendo que eles não iriam morrer, já que o inferno para esses irmãos é a sepultura? Então, abençoado, é isso que temos que analisar. Vamos provar a vocês que esse ensino de inferno como sepultura é errôneo e equivocado. O inferno era para o mundo, o inferno era o mundo dos mortos. O inferno era o mundo dos mortos, né? Jesus diz a Pedro, no plural, as portas do inferno, duas ou mais, referindo-se os dois portão que houve na condenação.